Agora, 3 horas e 40 minutos, de volta com o Estúdio CBN para falar de um assunto que tem sido muito discutido nas redes sociais nos últimos dias e agora está ganhando força também na Câmara dos Deputados, que é o fim da escala de trabalho 6x1, que é então 6 dias de trabalho para 1 dia de descanso. Esse assunto deve ser discutido também no Congresso com a PEC, que prevê o fim desse sistema de trabalho. E a gente conversa agora sobre isso com o Luiz Henrique Borrosino, ele que é membro da Comissão de Direito do Trabalho da OAB de São Paulo e acompanha essa discussão. Luiz, boa tarde, bem-vindo ao Estúdio CBN. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Bom, Luiz, queria que primeiro você explicasse para a gente qual que é o modelo atual, né, da jornada de trabalho aqui no país e o que deve mudar, então, com tudo isso que é proposto ainda pela PEC. Olha só, o modelo que nós temos hoje no Brasil é aquele modelo antigo, são as 44 horas semanais ou 8 horas diárias, com algumas exceções, né, que podem ser por acordos ou convenções coletivas. E também, dentro dessas 44 horas semanais ou 8 horas diárias, nós temos aquelas 2 horas extras diárias, né, que podem ser feitas. E nós também temos ali as compensações de jornadas que podem ocorrer durante o período. Bom, e, claro que as 24 horas semanais de descanso. E com todo esse debate, o que vem sido proposto, né, por essa PEC, é essa redução, né, que é passar das 44 horas para 36 horas semanais, o que acaba sendo uma redução grande, mas sem ter uma redução nos salários. Essa é a grande pegada, né? Então, ela tem essa alteração das escalas tradicionais do salário, das jornadas de trabalho, com a jornada de 6x1. Então, eles até sugerem ali a jornada de 4x3, mas sem ter ali, então, a redução do salário dos trabalhadores, o que acaba, evidentemente, dando uma enorme impacto nas empresas, mesmo nos próprios empregos, né? Se a gente for ver mais a fundo. É exatamente essa polêmica, doutor Luiz Henrique, porque, por exemplo, tem profissões que não dá para fazer uma jornada menor, né? A gente recebeu nota aqui, por exemplo, da Associação dos Bares e Restaurantes, a Abrazel, que eles abrem de fim de semana, né? Então, profissionais de saúde, nós mesmos, jornalistas, né? Como fazer? Teria que contratar mais gente? Como chegar a um denominador para que a pessoa tenha um período maior de folga, ela tenha uma hora trabalhada um pouco mais valorizada, né? Porque trabalha menos, e a empresa não sofrer nenhum tipo de prejuízo com isso? Olha só, diversos setores seriam assim absurdamente impactados, não só esse daí de restaurante, hotelaria, o próprio setor da saúde, segurança, são setores que teriam um impacto enorme. O que as empresas poderiam passar a fazer, eventualmente? Automação de processos, redesenho das escalas, acordos coletivos, né, junto aos sindicatos, treinamentos, né, otimização ali do pessoal. Claro que isso gera muito custo, não é algo que pode ser feito de um dia para o outro, né? É uma cultura que precisa ser aplicada. Esse modelo das 44 horas semanais, nós temos há muitos anos, né? Então, as empresas já se adaptaram, os empregados já se adaptaram. Uma mudança agora abrupta é uma mudança que, com certeza, ela vai gerar, assim, um impacto enorme, né? Então, a gente tem que pensar muito bem antes de trazer ou discutir qualquer tipo de mudança impactante desse tipo, né? Doutor, e a gente já tem, por exemplo, modelos como esses, né, com uma jornada reduzida, uma semana mais curta de trabalho em outros países, né? Isso já funciona, dá certo em outras realidades ou não? Olha, nós temos em países normalmente de primeiro mundo, né? Nós temos na França, né, desde 2000, a jornada de 35 horas semanais, mas ali tem alguns ajustes que permitem uma grande flexibilização. Nós temos na Alemanha, né, a jornada de 28 horas semanais. Claro que não são para todos
todas as empresas, todos os tipos de trabalho, né, todos os segmentos, mas nós temos também no Japão uma jornada reduzida de trabalho, embora lá existam outros tipos de jornada. Então, assim, nós temos, mas quando a gente fala de países que têm uma economia um pouco mais evoluída, que tenham uma, uma, uma atividade um pouco mais atualizada, um pouco mais evoluída do que aqui no Brasil. Né? Eu digo evoluída no sentido de ter uma segurança jurídica maior, de ter uma legislação mais firme, porque aqui a gente continua tendo, embora nós tenhamos ali essa reforma trabalhista desde 2017, que trouxe uma flexibilização nas relações de trabalho, a gente teve ali, né, uma certa segurança, uma autonomia para as empresas, uma autonomia para os próprios trabalhadores, a gente continua tendo também uma certa insegurança jurídica em diversos segmentos, né? Então, isso acaba impactando diretamente na própria relação de trabalho. Então, por isso que nos países de primeiro mundo, as coisas ficam mais fáceis de você implementar do que aqui no Brasil. No Brasil, as coisas normalmente, quando se tratam de justiça, de contrato, acabam sendo um pouquinho mais complicadas, um pouquinho mais problemáticas. Qual pode ser, doutor Luiz Henrique, o impacto nos níveis de emprego no Brasil se passar essa PEC proibindo a 6x1? Olha, ela pode impactar, sim, pelo menos ao meu ver, diretamente nos empregos, né? Porque as empresas vão ter um prejuízo enorme, né? Elas podem, evidentemente, ter que contratar mais, porque elas terão que ter mais funcionários para trabalhar, mas necessariamente, embora a PEC fale que não pode ter redução do salário, nada obsta de uma empresa dispensar o seu funcionário, porque aí não existe um motivo. A gente está num mercado que tem uma livre iniciativa. Nada obsta de uma empresa, infelizmente, dispensar o seu funcionário e contratar um outro por um valor menor. Né? Então, a gente pode ter um prejuízo nesse sentido, das empresas também não suportarem o custo da operação. Então, é uma situação bastante complicada, por isso que a gente sempre fala, tudo que for de alteração, tudo que vem de uma cultura muito, né, consolidada, essa questão da jornada de trabalho, a gente tem, claro, que toda essa evolução, toda cultura envolvida no sentido de dar maior autonomia para os empregados, dar um pouco mais de liberdade, fazer com que ele aproveite mais a família, que ele aproveite mais os momentos de lazer, isso daí é super válido e super legal. Mas a gente também precisa pensar um pouquinho no lado da empresa, porque é a empresa que sustenta tudo. Né? A empresa que eu digo, os comerciantes do setor privado. Porque sem ele também não vai ter nada. Então a gente também precisa sempre pesar a balança ali, né? A gente precisa ter uma atitude sempre benéfica para os dois. Se essa PEC for aprovada do jeito que está, acho que o prejuízo maior vão ser para as empresas e aí, consequentemente, para os empregados, que vão ser prejudicados diretamente. Doutor, e qual que é o estágio atual dessa PEC na Câmara dos Deputados? Né? É um assunto muito debatido nas redes sociais, como a gente falou aqui no início, mas nem é ainda, de fato, debatido pelo Congresso. Né? Precisa ali de um mínimo de assinaturas para que essa PEC possa começar a tramitar, isso? Ela precisa ela continua ali na fase de aprovação, né, de assinatura, Sim. porque a PEC, para ela ser aprovada, ela depende de várias etapas, né? Então, ela, por enquanto, está ali na fase de obtenção de assinaturas, né? Ela precisa de, no mínimo, 171 assinaturas dos deputados. Se eu não me engano, estava por volta de 134, próximo de 140 assinaturas, para ela poder, aí sim, ser analisada na Comissão de Constituição e Justiça, né? Para ver se ela será admitida ou não. E aí ela vai seguir os trâmites constitucionais, né? Vai ser criada uma comissão especial, depois ela vai para a votação do plenário na Câmara dos Deputados, e aí ela segue todo o critério da PEC. Ainda vai, assim, um bom caminho, né? Tem uma longa jornada para ela ser discutida, ser bem analisada, pode ser que durante esse processo ainda tenham mudanças, né? Mas o fato é que, assim, é muito importante já a sociedade começar
a discutir e, de fato, digerir tudo que está sendo conversado, né? Tudo que está sendo posto, porque isso daí pode impactar muito lá na frente para todas as pessoas, né? Não só para os trabalhadores, mas também para os empregadores, né? Ainda nessa discussão, doutor Luiz Henrique, tem muita coisa para rolar, por exemplo, né, como no caso da aposentadoria, que as regras foram mudadas, tal, seria esse tipo de contrato, caso a PEC seja aprovada, mais para novos funcionários, né? É difícil ficar retroativo para quem já tem contratos de trabalho, né? Ou isso se discute também, se pode voltar, pode adaptar as pessoas que hoje trabalham no 6 por 1. A gente tem ali a parte no direito do trabalho e do próprio direito, a gente tem até a questão do direito adquirido, né? Então, seria uma discussão a mais, né? Seria ali uma pimentinha a mais para poder ser discutida, porque você tem também essa questão do próprio tempo de trabalho, né? De todas essas questões que podem envolver na aposentadoria da pessoa. Então, é mais uma pitadinha ali que você coloca, né? Que a gente tem, são várias discussões, né? Vão aparecendo outras dúvidas, vão aparecendo com certeza outras questões ao longo do tempo, né, dessa discussão. Por isso que ela acaba até, inclusive, sendo discutida em várias etapas, justamente para possibilitar essa ampla discussão, né? Então, essa questão da aposentadoria também é um fato que deve ser levado em consideração, sem dúvida nenhuma. O que eu quis dizer é o seguinte, por exemplo, se a PEC for aprovada, que essa jornada, essa proibição da jornada 6 por 1 só valeria para pessoas contratadas depois da aprovação, entendeu? Na verdade, ela retroagiria porque como que você vai só a partir das pessoas que seriam contratadas depois da aprovação dela, recebendo o mesmo salário da pessoa que trabalha numa escala 6 por 1. Você percebe que ela também abarcaria as pessoas que estão trabalhando. Elas não são, ao meu ver, elas também abarcam os trabalhadores atuais. Porque é algo que beneficia, não é algo que prejudica. A gente tem no direito, quando a gente fala em algo que prejudica, a gente não pode aplicar para o trabalhador. Mas quando algo que beneficia, aí sim a gente pode aplicar, aí sim a legislação autoriza. Então a gente eu não veria nenhum problema em aplicar isso daí retroativamente, não. Doutor, da forma que está, essa PEC prevê, então, uma jornada de 4 dias por semana, com 8 horas diárias e um máximo de 36 horas semanais, né? E aí a gente tem os argumentos favoráveis e contrários dos dois lados, como o senhor falou, né? A questão de descanso do trabalhador, de bem-estar e também de produtividade das empresas. É possível chegar no meio termo, né? Uma adaptação que ainda reduza a jornada do trabalhador, mas que não afete tanto a produtividade das empresas? A gente vê, por exemplo, um modelo aí mais equilibrado, né, em outros países? Olha, o meio termo, dificilmente a gente vai chegar no meio termo, porque nós temos ali nós temos dois setores, assim, falando, o empregado e o empregador, cada um vai ver o seu lado, mas eu acho que a gente conseguiria chegar. Os países, assim, acho muito difícil a gente poder comparar a legislação brasileira com a dos outros países, embora isso daí seja imprescindível, mas eu acho que a gente pode chegar no meio termo, sim. Eu acho que tem como chegar no meio termo. Eu não consigo te responder hoje qual que seria esse meio termo, mas eu acho que aí a gente consegue chegar numa discussão. Até hoje não conseguiram chegar. Tanto que tem essa PEC, que é uma PEC, assim, bastante rígida, né? No sentido de mudar drasticamente o que hoje é aplicado, e a gente tem essa posição, né? As empresas se defendendo, as empresas assim bastante resistente a isso, e a gente tem toda essa discussão dos trabalhadores que está gerando assim uma repercussão enorme nas redes sociais, enfim, em todos os setores. Então, essa é a pergunta do milhão hoje, né? Qual que seria o meio do caminho, o né? meio termo, né? Como que a gente conseguiria
chegar nesse meio do caminho. Tá certo. Bom, é uma discussão que certamente ainda vai longe, né, doutor? Agradeço a sua participação aqui, doutor Luiz Henrique Borrosino, ele que é membro da Comissão de Direito do Trabalho da OAB de São Paulo. Muito obrigada, viu, doutor, pela participação, pelas informações. Uma ótima tarde. Agora são 3h55, temos um intervalo, o último intervalo aqui no Estúdio CBN, a gente já volta. Agosto é o mês mais crítico do período